Olá, escorpiano, escorpiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô para a previsão para o coletivo do signo de Escorpião. Se essa leitura não ressoar contigo, solta, veja também um vídeo do seu ascendente, lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Durante essa leitura eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimento futuro. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Bem, lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você escorpiano, um presente para você escorpiana. Bem, na casa 1 nós temos o 4 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o príncipe de espadas. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do pendurado, o arcano maior de número 12. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre a energia do 4 de ouros. Nós temos o 4 de copas, atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta da estrela. Gratidão. Sobre o príncipe de espadas, nós temos o carro, o arcano maior de número 7, atrelado à energia do carro, nós temos a carta, do arcano maior de número 15. Gratidão. Sobre o pendurado, o arcano maior de número 12, nós temos o 7 de espadas, atrelado à energia, à vibração do 7 de espadas, nós temos o arcano maior de número 3, a imperatriz. Gratidão. Bem, escorpiano, escorpiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 4 de ouros, nós temos a energia da âncora. Sobre o príncipe de espadas, nós temos a energia da serpente. E sobre o pendurado, o arcano maior de número 12, nós temos a casa. Gratidão. Bem, escorpiano, escorpiana, a energia do presente ela será regida pelo 4 de ouros. E abaixo dessa energia nós temos o 4 de copas e o arcano maior de número 17, a carta da estrela, trazendo aqui uma influência do signo de Aquário sobre nós. O 4 de ouros é uma energia que está atrelada às questões de cunho material e financeiro. Nós temos a carta da âncora, trazendo o aspecto de segurança, de concretude, de firmeza. É uma carta que está atrelada também a um deslocamento. A carta da âncora, ela traz esse aspecto de mudanças, de viagens. Possa ser que agora, nesse período agora do final do ano para início
do próximo ano, haja aqui a possibilidade de uma viagem, e essa viagem ela será curta, mas ao mesmo tempo segura. O 4 de ouros é justamente esta questão material. Poupar, guardar agora, para que em breve você possa fazer esta viagem. Entretanto, o tarô pede aqui para que você foque nos recursos, né, materiais e financeiros, e como você está utilizando estes recursos, porque nós temos aqui a força na defesa. A energia do 4 de ouros fala do poder e como nós iremos obter e controlar essa energia material em nós, né? Então, a necessidade aqui de rever os gastos, né, material, financeiro, fazer economia, poupar. É como se o tarô pedisse aqui para que a gente fizesse um checklist, uma planilha, para que a gente possa visualmente entender como o dinheiro está entrando e, consequentemente, como esse dinheiro está saindo. Mas a gente tem que ter a energia da ambição, né, da aquisição, porque é como se nós estivéssemos aqui construindo alguma coisa com os nossos próprios recursos, mas que nós temos que ter meta e intenção focada, né, nesta questão. Deixarei uma interrogação aqui, que queremos adquirir, porque esse 4 de ouros pode ser uma viagem, uma casa, um terreno, um carro, algo aqui que é um sonho seu. Então, há essa possibilidade aqui da viagem, porque nós temos a carta da âncora trazendo esse aspecto, mas que nós precisamos rever os nossos gastos, né, material, financeiro, para que, consequentemente, a gente possa poupar, guardar para a aquisição daquilo que é nosso por desejo e por direito a longo prazo. Um outro aspecto é a energia do 4 de copas, onde o tarô pede aqui para que a gente solte todo e qualquer sentimento de mágoa, porque é como se nós estivéssemos aqui vivendo um aspecto negativo em nós, a desânimo, a decepção, e consequentemente, se nós guardamos essas mágoas, acabamos perdendo aqui oportunidades, porque é como se nós estivéssemos vivendo na tristeza ou no passado, e aí a gente se fecha, né, a um processo aqui de estagnação emocional, de sensação de aborrecimento, de uma sensação de falta, né? E o universo está colocando algo novo nas nossas mãos. Mas como nós estamos aqui olhando para esses sentimentos do passado em relação às questões de cunho sentimental e afetiva, consequentemente a gente perde essas novas oportunidades que o universo está colocando em nosso caminho. Então vamos soltar todo e qualquer sentimento de mágoa que nos fecha, né, que traz o processo de estagnação. Nós temos a carta da estrela, como eu disse anteriormente, essa é uma energia, né, de uma influência do signo de Aquário sobre nós. A carta da estrela é uma carta que está atrelada à energia da cura, da renovação. É como se nós estivéssemos aqui interessadas em terapias alternativas, em espiritualidade, né? Se você trabalha com essas questões, vai haver aqui reconhecimento pelo teu trabalho, uma luz guia, né? Uma calmaria também após, né, um sofrimento. Como se nós estivéssemos aqui encontrando o caminho. A carta da estrela traz a luz, mas ela também traz a esperança. É como se o tarô dissesse aqui que nada é impossível. Há muita luz, há muito brilho, há muita sorte sobre nós. É como se houvesse ali a luz na escuridão, mas que nós devemos voltar, né, para esse guia interior, porque é um processo de renovação e transformação na energia do presente, a partir do momento em que a gente expandir também as questões de cunho espiritual. Tenta adequar o que eu estou falando, né, à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião.
Na casa 2, na influência do passado, acontecimentos do passado que vai influenciar o nosso presente, nós temos o príncipe de espadas, o carro e o arcano maior de número 15. O carro traz a energia, né, do signo de Câncer, e o arcano maior de número 15 traz a energia do signo de Capricórnio. É como se nós estivéssemos aqui sobre influências destas energias. O príncipe de espadas traz a energia do movimento, só que atrelada a essa energia nós temos a serpente. É como se nós estivéssemos aqui lidando com um rebelde, né? um iconoclasta, alguém que não respeita a autoridade. O iconoclasta é aquele também que não respeita o nosso posicionamento espiritual, as nossas escolhas não convencional ligada às questões espirituais. Então, o príncipe de espadas representa aquela pessoa que não respeita a nossa espiritualidade. Há uma energia aqui também do não respeito à autoridade sobre nós. Então, é sempre uma energia de alguém que quer avançar sobre a nossa vibração. Só que, entretanto, a serpente traz a pessoa de má fé, para que a gente possa aqui ficar atenta a essa energia, a essa vibração. Nós precisamos levar as nossas ideias adiante. É como se nós trouxéssemos da energia do passado muito estímulo mental. Então, observe a ação repentina do campo da mente, porque a sua mente estará aguçada. Possa ser aqui que este masculino do passado, essa energia densa, venha até você em busca de conflitos. Então nós devemos aqui procurar novas ideias, focar na nossa exploração de cunho intelectual, trazer conhecimento, tirar as nossas ideias, os nossos pensamentos e as metas do passado do campo mental, para que a gente possa materializar, concretizar no nosso presente. Tudo é uma intenção. Todas as questões, surgem do campo mental. Então a gente tem que pegar essas ideias e colocar em movimento. Atrelada a essa energia, nós temos a energia do carro, que é uma energia de movimento, as coisas ganhando força, né? É velocidade, é como se nós trouxéssemos aqui uma energia de vitória, e vitória rápida e segura. Mas nós precisamos enfrentar uma situação com determinação. O carro é o progresso, é uma energia de movimento, é como se a nossa alma aqui estivesse estendida na ação, né? Há uma energia que fala sobre o aumento de atividades, a intenção. É como se nós fôssemos impulsionar esta intenção correlacionada a essa energia material. Então é como se nós estivéssemos aqui impulsionando essa intenção para uma ação. Então nós devemos aqui controlar, né, o nosso eu inferior e ir em busca dessa nova jornada, vamos dizer assim, desta habilidade ou desse talento que vai fazer com que você possa galgar aquilo que você deseja. É como se nós precisássemos aqui avançar em uma direção, em um objetivo claro, específico, que nós temos em mente há algum tempo. Atrelado a essa energia, nós temos o arcano maior de número 15, como eu disse anteriormente, também é uma energia de cunho material, porque representa aqui o signo de Capricórnio. O tarot está dizendo, cuidado com os excessos, cuidado com a energia das tentações, né? As luxúrias, os desejos, porque esse arcano maior de número 15 são os contratos e laços entre nós e as outras pessoas, que traz aqui uma energia, né, de decadência sobre nós. Pode estar correlacionado a este masculino, bem como pode estar correlacionado a esta pessoa representada pela serpente, que é uma pessoa de má intenção para conosco. É como se nós fôssemos aqui exercêssemos, aqui uma energia de vício, né? Ou sendo escravo de algo ou de alguma coisa. Isso já vem há algum tempo. Ou uma energia de dependência do eu para com o outro. São as partes mais obscuras de si mesmo e de si mesma. Há uma ambição de uma outra pessoa, né, que nos prejudica, e você tem que ter cuidado com essa vibração.
Nós devemos focar aqui no desejo pela vida e nós não devemos permitir que haja aqui o controle sutil sobre nós, representado por esse arcano maior de número 15. É como se houvesse a necessidade de perceber se há a tentativa dessa manipulação sutil sobre nós, ou se de fato isso está acontecendo para que a gente possa podar, cortar, porque essa manipulação acaba tirando de nós o nosso processo intuitivo e principalmente a nossa energia material, a nossa expansão. Então não permita que as outras pessoas façam escolhas por você. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. Se não ressoar, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo estará o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a casa, que traz o nosso espaço físico, o lar, mas nós temos aqui a energia do pendurado. É como se houvesse uma energia de rendição, de abandono e de desistir, porque o pendurado representa o sacrifício, mas há necessidade de você voltar-se para dentro, há necessidade de você cuidar da energia do teu lar, da tua casa, há necessidade também de ver as coisas sobre ângulos diferentes. Às vezes você está precisando aqui de pausa nas suas atividades, tentar fazer algo diferente, trazer um pouco mais de serenidade, olhar para dentro, olhar para você, pois é como se nós estivéssemos aqui na perspectiva de futuro, sofrendo por algo ou alguma coisa, mas nós precisamos enxergar esse plano maior, atrelado à nossa energia, e à energia do nosso lar. É como se nós precisássemos aqui, escorpiano, escorpiana, ceder ao nosso eu superior, É como se nós descêssemos aqui no mundo inferior, mas nós estamos filtrando este abismo. Há muita luz, muito brilho em nós. Veja a perspectiva. Mesmo que haja aqui um conflito à nossa volta, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós estamos plenos, Estamos aqui observando as coisas sobre uma outra perspectiva. Não desista, insista, traga aqui os teus desejos, as tuas metas, as tuas intenções em movimento. Você é vencedor, você é vencedora, então tenha força que você vai materializar, concretizar aquilo que você deseja. Abaixo nós temos o 7 de espadas, que é a dissimulação e a decepção. Por isso que aqui nós temos o pendurado e a energia da casa. Essa dissimulação e decepção dentro dos aspectos do lar, é alguém deixando de lado a honra, porque o 7 de espadas é a tentativa de roubo e de traição. Mas sabiamente, através do processo intuitivo, você vai compreender essa energia à sua volta e não vai permitir que isso aconteça. É como se alguém estivesse aqui agindo nas sombras, sendo desonesto conosco, mas nós iremos expor a desonestidade dessa outra pessoa. Nós vamos usar de astúcia, observar atentamente e não vamos permitir que isso aconteça. Nós vamos usar de persuasão para que nós possamos obter respostas sobre a tentativa desta pessoa para conosco. Ele não sabe a força, a energia que você tem aqui e como você vai lidar com isso. É olhando nos olhos desta outra pessoa e dizendo: olha, você está sendo desonesto comigo. Olha, você está sendo falso comigo. Não adianta, porque eu sei. Então, às vezes, a gente precisa colocar isso para fora, chamar, conversar, para que a gente também não guarde, não reprime esse sentimento que há dentro de nós. Nós temos a Imperatriz, que é uma carta muito bonita,
É o arcano maior de número 3, é a energia da Vênus encarnada na Terra, com muita sensualidade. Há muita criatividade aqui ligada à energia de Escorpião e principalmente à energia do feminino. É como se você estivesse aqui criando ativamente algo ou alguma coisa, ou um trabalho, né, para que você possa realizar algo. São as matérias brutas ganhando forma. Há muita energia de amor, de sensualidade, de fertilidade. A carta da Imperatriz é uma carta de gravidez, de maternidade, de criação. Há o aspecto do amor incondicional para consigo, você criando aqui vitalidade, beleza. E há um novo projeto, um novo trabalho que você vai colocar a mão e vai dedicar a sua atenção a esse projeto, ainda em fase embrionária, mas isso vai crescer gradativamente. Esse projeto aqui para você será considerado como um filho. Foque, traga atenção, reveja se as coisas não estão acontecendo agora no presente como você deseja, mas traga a intenção para que as coisas possam se concretizar e se materializar. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Escorpião. Bem, vamos tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça, através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 69, Rochel. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 15. E a mensagem diz assim: este anjo protege sua casa e sua família. Ele ajuda a encontrar objetos desaparecidos, mostrando quem os escondeu ou roubou. Invoque sua ajuda para resistir às tentações materiais em favor do plano espiritual. Rochel, arcanjo de número 69, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 15. Como indicação de leitura, eu trago o livro Os Upanishads, a essência de seus ensinamentos, do Osho. Os Upanishads é um texto muito antigo, tá? Ele tem mais aqui de 5.000 anos de história, e nesse livro Osho revisita esse documento. Ele diz assim: este mundo é transitório. Este mundo é transitório, quem nele nasceu vive um sonho, tão falso quanto um elefante visto nas nuvens. Da mesma forma, teus desejos e fantasias resultam do impacto do corpo e dos sentidos. São meras ilusões, como uma corda que parece uma serpente. Portanto, a meta é realizar o Brahman, a realidade única, que possui milhares de nomes diferentes, como Vishnu e Brahma. A disciplina é o único caminho, a prática da meditação, da contemplação, para que a gente possa visualizar o real em nós, para que a gente possa expandir a energia de cunho espiritual. Tudo que nós vemos através dos olhos e do campo mental é uma percepção ilusória. A gente deve ouvir e ver com o coração, com a conexão com o divino. E ele diz assim: os Upanishads são muito simples, falam coloquialmente, não são filosóficos, não são religiosos, não se ocupam de conceitos, teorias, doutrinas, ocupam-se de uma verdade vivida. O que ela é e como pode ser vivenciada. Você não pode refletir sobre ela, filosofar a respeito dela, pode apenas entrar nela e deixar que ela entre em você. Então, esse é o conceito, alguns aspectos aqui de forma sutil, para que você que trabalha com o espiritual, com o transcendental, que você quer essa conexão com o divino, recomendo muito esse livro do Osho, do Sri Rajneesh, como por exemplo o livro Semente de Mostarda dele, que também é maravilhoso, que faz com que a gente possa assim expandir a nossa consciência e o nosso despertar espiritual.
Se você já leu, deixa aqui nos comentários para que a gente possa incentivar outras pessoas a lerem. Se você tiver aqui a curiosidade de querer se aprofundar nesse conhecimento, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, né, para que você possa adquirir e encontrar o livro do Shri Rajnan Rajneesh, do Osho, né, popularmente conhecido como Osho, bem como o link para o baralho de Waite que eu utilizo nessa leitura, o tarô de Waite e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.